Então, até o momento, a gente estava estudando os axiomas da probabilidade marginal. E a gente viu um teorema em que um preço ele satisfaz coerência, né? Então, não existe prejuízo certo para esse preço, se e somente se esse preço satisfaz os axiomas da probabilidade, que nos deu uma boa ideia sobre qual é a interpretação da probabilidade, né? A gente pode interpretar ela usando como analogia esse tipo de aposta, entre outras analogias. Isso posto, faltou a gente discutir os axiomas da probabilidade condicional, de onde eles vêm, né? E para isso a gente vai precisar de um outro tipo de aposta, porque as apostas que a gente estava discutindo eram só apostas marginais. Então a gente vai começar discutindo o que é uma aposta condicional. O que isso significa, como interpretá-la. Então a gente vai pensar na aposta condicional em B dado A, que é uma aposta da seguinte forma. Se o A não acontece, então a gente cancela a aposta. O que significa cancelar a aposta? Você ganha de volta o dinheiro que você pagou para participar dela, se o A não acontecer, e isso significa cancelamento. Daí agora, se o A acontece, daí é como se ela fosse uma aposta normal. Então você paga o preço dela e ganha R$1 se A acontece e B acontece, e você não ganha nada se A acontece e B não acontece, porque é uma aposta em B condicional ao evento que A aconteceu. Então, fora de A, a aposta simplesmente é cancelada. E daí a pergunta é quanto você estaria disposto a pagar em uma aposta dessas, de B dado A? E que resultados a gente consegue provar para apostas desse tipo? A resposta é que se o nosso preço não satisfaz a condição da probabilidade condicional, então se o preço de A e B, então esse é o preço da aposta marginal, né, de A e B, for diferente do preço da aposta marginal em A vezes o preço da aposta marginal de B, condicional de B dado A, então há prejuízo certo. E para provar que há prejuízo certo, a gente vai usar o mesmo tipo de técnica que a gente usou nos últimos vídeos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai ter que pensar, né, quais apostas a gente vai comprar. E aqui a construção é um pouquinho mais delicada. Então, vamos pensar. Vai ter 3 apostas que a gente vai comprar para a gente conseguir construir prejuízo certo. Uma das apostas que a gente vai comprar vai ser justamente, a gente acabou de definir, né, vai ser uma aposta de A dado B. Né? Então, vamos imaginar que a gente vai comprar uma aposta em A dado B. E a gente vai comprar uma unidade só da aposta de A dado B. Uma aposta do tipo A dado B, a gente viu que tem 3 cenários que a gente tem que analisar para saber quanto que a gente vai ganhar. Né? Em primeiro lugar, pode acontecer de A acontecer e B não acontecer. Pode acontecer de A não acontecer. Opa, A acontecer e B acontecer. Pode acontecer de A acontecer, ou melhor, A não acontecer e B acontecer. E pode acontecer de B não acontecer. Então o que acontece? A gente discutiu que se o B não acontece, a aposta é cancelada. Então você não ganha nem perde nada. Então, no final das contas, você fica com 0 se B não acontece. Se A acontece, você ganha uma unidade, mas você também tem que pagar o preço da aposta. Então você paga o preço de A dado B. E daí, se o A complementar acontece e o B acontece, ou seja, se o A não acontece e o B acontece, daí você perdeu a aposta, então você só vai perder o preço de A dado B. Então a gente vai comprar essa aposta, uma unidade de A dado B.
Agora vamos olhar para uma outra aposta, uma aposta marginal aqui. Vamos comprar a complementar Inter B. E vamos comprar uma unidade também de A complementar Inter B. Então o que acontece? Se você comprar uma unidade de A complementar Inter B, você vai ganhar 1 menos o preço de A complementar Inter B. Se A complementar Inter B acontecer, e caso contrário, você só vai pagar o preço de A complementar Inter B. Então você vai ter o preço de A complementar Inter B, e aqui você vai ter menos o preço de A complementar Inter B. E agora, por último, vamos considerar uma aposta em B complementar. E nessa aposta em B complementar, vamos considerar que nessa aposta em B complementar a gente vai comprar 1 menos o preço de A dado B, unidades dela. Então, 1 menos o preço de A dado B. Então, o que vai acontecer? Se acontecer B complementar, então você vai ganhar o quanto você pagou dessa aposta. Você comprou 1 menos o preço de A dado B. Vezes o que você ganha numa aposta de B complementar, né? Se B complementar acontecer, você vai ganhar 1, mas você pagou uma unidade de B complementar. E daí tem os outros dois cenários em que B complementar acontece, né? Se B complementar acontece, então você só vai pagar a quantidade de vezes que você comprou a aposta de B complementar. Então você vai ter que pagar, nesses dois casos, posso até cortar a divisória, né? Porque é igual, vai pagar menos probabilidade de B complementar vezes 1 menos a probabilidade de A dado B. Porque você comprou 1 menos o preço de A dado B vezes essa aposta em B complementar. E se B complementar não acontece, isso é, se B acontece, daí você tem que pagar o preço de B complementar para cada unidade da aposta. Legal. Agora, então, a gente pode imaginar que a gente comprou uma aposta em A dado B, uma aposta em A complementar Inter B e 1 menos o preço de A dado B, unidades da aposta B complementar. E a gente pode ver o que acontece se a gente compra essas três apostas em cada um dos cenários. Então isso significa basicamente somar as colunas, né? Então vamos ver o que acontece se A acontecer e B acontecer, que é o que está na nossa primeira coluna aqui, né? Então a gente vai ter que somar os valores dessa coluna. A gente vai ter 1 menos o preço de A dado B, menos o preço de A complementar Inter B, menos o preço de B complementar. E nota que 1 menos o preço de B complementar é justamente o preço de B, né? Opa, perdão. Na verdade, não era só menos o preço de B complementar nessa última linha, é menos o preço de B complementar vezes 1 menos o preço de A dado B.
E daí a gente pode multiplicar o preço de B complementar dentro aqui. Então vai ficar menos o preço de B complementar vezes 1, menos o maior mais o preço de A dado B vezes o preço de B complementar. Daí agora a gente pode ver na segunda. Então isso é o que a gente obteve na primeira coluna, né? Agora a gente pode ver o que acontece na segunda coluna. Então na segunda coluna a gente vai ter menos o preço de A dado B. Eu já vou colocar ele aqui direto. Menos preço de A dado B. Daí a gente tem 1 menos o preço de A complementar inter B. Então eu vou colocar 1 menos o preço de A complementar inter B. Então eu acabei de colocar essa casela, mais essa casela aqui. E daí aqui a gente tem exatamente a mesma coisa, né? Menos o preço de B complementar vezes 1 menos probabilidade, menos 1 menos o preço de A dado B. Então, fazendo a distributiva vai ficar menos preço de B complementar mais o preço de A dado B vezes o preço de B complementar. E daí vocês podem ver que eu escrevi de bobo aqui a segunda coluna. A soma dos valores na segunda coluna é exatamente igual à soma dos valores na primeira coluna. Então eu vou apagar os da segunda coluna e ficar só com os da primeira coluna aqui, para conseguir mais espaço. E daí agora a gente pode fazer na terceira coluna. Então a gente tem 0 menos o preço de A complementar inter B. E daí a gente pode fazer a distributiva. A gente vai ter 1 vezes 1. Daí 1 vezes menos B, probabilidade de B complementar vai dar menos o preço de B complementar. Daí 1 vezes menos preço de A dado B vai dar menos o preço de A dado B. E daí, por último, preço de A dado B vezes preço de B complementar vai dar mais preço de A dado B vezes o preço de B complementar. Então, nessa terceira coluna, a gente somou os valores aqui e deu exatamente a mesma coisa aqui na primeira e na segunda coluna. Então, basicamente, a gente acabou de descobrir que a gente montou um portfólio de apostas que tem valor constante. E a gente viu que se esse valor constante é diferente de zero, então a gente tem prejuízo certo. Em outras palavras, a gente acabou de mostrar que se... Deixa eu apagar tudo aqui que a gente montou. Se esse valor constante aqui é diferente de zero, então é prejuízo certo. Lembrando que se ele é maior que zero, daí a gente só troca o sinal da posse, daí a gente tem prejuízo certo. E se ele é menor que zero, a gente já tem logo de cara que ele tem prejuízo certo. Então a gente tem prejuízo certo se isso aqui é diferente de zero. Deixa eu melhorar um pouco aqui a probabilidade de B complementar aqui, né? Então a gente pode começar a articular o que significa, deixa eu passar os termos, né? Então existe prejuízo certo se 1 menos o preço de A dado B menos o preço de A complementar inter B menos o preço de B complementar mais o preço de A dado B vezes o preço de B complementar for diferente de zero. Então o que a gente pode fazer? Bem, em primeiro lugar, a gente pode notar que o preço de A complementar inter B, nota que os preços marginais eles satisfazem os axiomas da probabilidade, né? Se eles não satisfizessem os preços os axiomas da probabilidade, daí a gente saberia que já teria prejuízo certo logo de cara. Então, pelos axiomas da probabilidade marginal, a gente sabe que o preço de A complementar inter B mais o preço de A inter B é igual ao preço de B.
Então, passando para o outro lado, a gente pode escrever o preço de A complementar inter B como sendo igual ao preço de B menos o preço de A dado B. E nota que a gente tem o preço de A complementar inter B aqui. Daí a gente também tem 1 menos o preço de B complementar aqui. Então a gente pode começar juntando 1 menos o preço de B complementar e chamando de preço de B. Daí aqui a gente tem menos o preço de A complementar inter B, e a gente pode escrever como sendo menos o preço de B mais o preço de A inter B. E daí a gente usou esse termo aqui. E daí a gente pode passar o resto para o outro lado. Então a gente vai ficar com isso aqui ser diferente de preço de A dado B menos preço de A dado B vezes o preço de B complementar. Daí o preço de B corta com o preço de B. A gente tem o preço de A dado B ser diferente do preço... Opa, A dado B não, A inter B, né? Ser diferente do preço de A dado B vezes 1 menos o preço de B complementar, que como o preço marginal satisfaz os axiomas da probabilidade, isso vai dar justamente o preço de B. Então, se essa condição não é satisfeita, então há prejuízo certo. Então, se o preço de A inter B for diferente do preço de A dado B vezes o preço de B, então há prejuízo certo. E com isso a gente viu que se um preço não satisfaz os axiomas da probabilidade condicional, então há prejuízo certo. Então, com isso a gente estabeleceu o nosso primeiro resultado. E daí, no próximo vídeo, a gente vai mostrar que a reversa também é verdade. Se a gente tem um preço que satisfaz todos os axiomas da probabilidade condicional e da probabilidade marginal, então não há prejuízo certo. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer isso. Até lá.